e não ser bom para a sua vida. Pode vir do seu jeito, mas pode ser para destruição. Pode vir do seu jeito, mas pode ser para a morte. Pode vir do seu jeito, mas pode ser para a sua vida cair de uma vez. Precisamos esperar o tempo do Senhor em nossas vidas. E o tempo que nós esperamos, nós vamos obedecendo o Senhor. Nós vamos fazer a diferença onde nós moramos. Nós não vamos fazer acepção de pessoas. Não vamos olhar para a aparência. Não vamos olhar que não tomou banho, tomou. Não vamos olhar. Vamos olhar para o amor de Cristo. Quando vier uma situação assim, pense: o que Jesus faria no meu lugar? Quando vier uma tribulação que você, meu Deus, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado, meu marido não me respeita, meu marido não me considera. Pode crer, irmãos, que nada é para sempre. Pode crer, irmãos, e quando nós levarmos a palavra do Senhor a sério, à risca, tudo vai ser diferente. Amém. Profetizo hoje aqui avivamento nessa igreja. Eu profetizo que a igreja vai sair do comodismo e vai proclamar as nações. Diga: eu fui escolhida pelo Senhor. Eu fui escolhida para marchar. Eu fui escolhida para guerrear. Eu fui escolhida para saquear esse inferno e tirar esse povo que está perdido, e tirar esse povo que está desanimado, e tirar os cativos da mão de Satanás, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, boas novas aos humildes, boas novas aos doentes, porque o são não precisa de médico. Nós somos chamadas para sarar essa nação, nós somos chamadas para frutificar, para germinar o Evangelho de Cristo, porque o Senhor precisa vir com o caminho árido, com o caminho limpo, com o caminho puro, com o caminho santo. Oh, irmãos, precisamos ter o coração puro diante do Senhor, porque sem a salvação ninguém verá a Deus. Sem salvação ninguém verá a Deus. E Apocalipse fala que conheça as suas obras, Apocalipse 3, que não és frio nem morto, tens nome de vivo, mas não está vivo. Não és vivo, nem frio, nem morno. Precisamos, não podemos estar inconstantes na casa do Senhor. Nós temos que nos decidir, irmãos, porque esse mundo jaz do maligno. Nós temos que decidir, porque o Senhor conta com nós. O Senhor conta conosco. Ele não nos chamou para ficar só nisso. Ele nos chamou para ir à frente desse mundo, para ser atalaia, para ser missionária, para ser pregadora, para ser aconselhadora, para ser discipuladora, para ser dona de congressos, para ir para congressos, para ir para fora do mundo, expandir esse evangelho, para ser usada como vaso escolhido na mão do Senhor, como vaso na mão do oleiro. Pedimos muito a Deus: Deus, eu quero ser um vaso na mão do oleiro, mas quando o oleiro nos chama, nós não queremos. Precisamos querer, irmãos, renunciar à nossa vontade, renunciar à nossa carne, desfazer o nosso eu e deixar o Senhor em nós, e deixar o Senhor falar por nós, e deixar o Senhor usar a nossa língua, porque quando o Senhor usar a nossa língua, vidas vão se converter, vidas vão ser transformadas, irmãos. Nós temos que ser canal de bênção, não canal de maldição. Nós temos que ser canal de libertação, não canal de maldição, não canal de lamentações. O Senhor não precisa de pessoas que ficam se lamentando por tudo. Não aguento mais, eu estou cansado, a prova está demais. Irmãos, o Senhor não precisa disso, porque Ele sabe da sua dor, Ele sabe do que você sofre. Ele fala na palavra também que Ele fez a ferida e a ligará. Se você está doente, Ele sabe que você está doente.
sabe quanto dói em você, mas dói no coração de Deus quando o pecador se perde. Dói no coração do Senhor quando a vida é ceifada por Satanás e não teve nenhuma mulher que se diz de Deus para salvar aquele jovem na hora da morte. Irmãos, é sério. Se você olhar na internet, na Nigéria, quantas pessoas têm morrido? Sabe por que as pessoas têm morrido na Nigéria, na Síria, na Índia, no Japão, em Roma? Se você pregar o evangelho, você é preso. Sabe por que eles estão morrendo, irmãos? Porque eles não negaram o Senhor. Será que se nós passarmos por uma situação parecida, será que não vamos negar o Senhor? Como Pedro, que disse: jamais, Senhor, vou te negar, e na hora negou. Será que o que cantamos nas canções nós botamos em prática? Será que o que louvamos tão lindo, tão bonito, nos emocionamos? Será que esse louvor é em prática em nossas vidas? Porque a vida do crente não é só teoria. A vida do crente é comunhão com Deus, é prática. Se você está sofrendo, o Senhor sabe. Ele sabe mais do que ninguém onde dói em você. Ele sabe. Mas isso nunca pode ser impedimento para você adorar. Nunca pode ser impedimento para você louvar o Senhor. Nunca pode ser impedimento para você buscar e adorá-lo de todo o coração. Porque tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. E nós temos que, mesmo gemendo, mesmo chorando, as sementes voltarão, irmãs. As sementes voltarão com seus mostos. As sementes voltarão com suas árvores bonitas, verdes, frutíferas. Se você, na hora da prova, você desiste de tudo, como que você quer que o Senhor te dê uma vitória? Se no momento da prova você está desistindo, se no momento da prova, que é para você mostrar: eu amo o Senhor, eu vou até o fim, chega na hora da prova, esmorece. Como é que teremos vitórias? Como é que iríamos proceder na hora da vitória? Nós totalmente iríamos esquecer do Senhor. Porque na hora da prova a gente não glorificou. Na hora que vai dar tudo bem, a gente vai buscar a Deus? Como que a gente vai buscar a Deus? Então, irmãos, precisamos ter nosso coração centrado no Senhor. Toda a raiz de pecado, toda a raiz de amargura, do passado, de hoje, toda ranço de ressentimento, de ódio no seu coração, isso tudo impede de o Senhor habitar em sua vida. Isso tudo impede de o Senhor fazer você um vaso escolhido na casa dele, uma atalaia na casa do Senhor, uma mulher fervorosa, uma mulher que expulsa demônio, uma mulher que vai na rua, não importa a hora, o momento, e prega o evangelho. Pode ser para 10, para 15, para 1000, e ela está ali cheia do Espírito Santo. Aleluia. Porque ela desceu, porque ela se limpou, porque ela se banhou na presença do Senhor. Aleluia. Precisamos mergulhar no rio do Senhor, precisamos descer na presença do Senhor, para o Senhor nos encher. O Senhor só enche aquele que desce. O Senhor só enche aquele que está de joelho, descendo do seu eu, descendo da sua carne, descendo da sua vontade, descendo do seu eu, descendo: eu não faço isso, descendo, chega de orgulho. Deus não precisa de mulheres com orgulho, porque com orgulho a gente sabe o que foi que aconteceu, né? A mulher de Ló, ela não obedeceu, ela era uma mulher materialista, era uma mulher que não tinha visão do Senhor. E ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Não precisamos, irmãos, virar estátua para mudarmos a nossa atitude.
Não precisamos ser uma estátua de sal para nós sermos usados, porque estátua não faz nada. Estátua já foi. Precisamos estar firmes, constantes no Senhor. Amém. Na prova, quem que não passa por problema? Você vê o Senhor, nosso Senhor Jesus na cruz. O quanto que o Senhor sofreu naquela cruz. Como ovelha muda ao matadouro ele foi. Como ovelha muda ao matadouro ele foi sem gemer, sem murmurar. E pelo contrário, na cruz ele ainda salvou um ladrão. Isso nos mostra que muitas vezes aqueles que estão na igreja o tempo todo não vai ser salvo. Às vezes isso nos traz a ver que aquele que aceitou Jesus na última hora vai subir e a gente não. Isso, irmãos, mostra, na cruz o Senhor mostrou que não devemos ter acepção. O Senhor nos mostrou que não podemos murmurar. O Senhor nos mostrou que nós precisamos ser firmes, porque o nosso silêncio é melhor do que tudo. Porque nós muitas vezes falamos coisas demais, reclamamos demais, murmuramos demais. E aqueles irmãos na Nigéria, aqueles irmãos que não têm um recurso que a gente tem hoje, eles não negam o Senhor por nada. Eles não negam o Senhor por nada. E quantas nessa noite querem essa posição para a sua vida, dê glória a Deus. Porque, glória a Deus, precisamos tomar atitude. Não podemos ficar em cima do muro. Ah, eu quero ser cristã, mas eu não sei. Ah, minha mãe não vai, meu pai não é. Ah, não sei se eu vou não. Poxa, eu sozinha. Mas é você, sozinha, que vai fazer a diferença na sua casa. É você sozinha que vai ter testemunho no seu bairro. É você sozinha que vai ganhar sua família para Jesus. Quantas crê? Glória a Deus. É pela sua atitude. Deus não precisa de ninguém em cima do muro. Ou é, ou não é. Ou você está, ou você não está. Não existe meio cristão, não existe meio mundo. Não existe meio Cristo e meio diabo. Não existe. Diabo é diabo, Deus é Deus. Precisamos nos posicionar. Porque quando a gente se posiciona, algo diferente acontece. Quando a gente se posiciona, não há diabo, não há legião, não há macumba, não há feitiçaria, não há olho grande, nada que nos alcance, porque temos o Senhor no nosso coração. Nada nos alcança, porque quem vive em nós é o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor dos exércitos que peleja nossas batalhas. É o Senhor dos exércitos que julga as nossas causas. É o Senhor dos exércitos que derruba os cavaleiros de Faraó, que faz correr Faraó, que tira Faraó do nosso caminho, que tira ele do nosso caminho e mata ele para o nome de Deus ser glorificado. É Deus que fez fogo no altar consumir enquanto Elias orou. Precisamos ser assim, irmãs. Precisamos ser assim. Todos os povos de Baal estavam orando, estavam clamando. E Elias até fazia a chacota deles. Não, Deus deve estar dormindo, Deus deve estar viajando, ou deve estar muito ocupado com muita gente para atender. Ora mais alto aí que ele não está ouvindo vocês. Ora aí, acorda ele que está dormindo. Quando, irmãos, Elias chegou no altar e fez uma humilde oração, o fogo consumiu o altar. Altares do comodismo, queimar os altares, Deus, de dizer, tá tudo bem, eu tô bem. Ah, não preciso de mais nada, não, tô bem. E as vidas? Deus nos chamou para ficar sentado. Todos os profetas, eles não ficaram sentados. E se a gente estiver conformado com esse mundo, alguma coisa errada tem. Se nada acontece na sua vida e você está acomodado, porque tem coisa errada. Temos que consertar o altar. Temos que consertar a vida. O amor de Deus é tão grande, que a gente não consegue
descrever o tamanho do amor de Deus. Ele é tão maravilhoso que Ele nos trouxe aqui essa noite para ouvir dessa palavra, porque não fala só com as irmãs, Deus fala comigo primeiro. É a vida de conserto que precisamos ter e que muitas vezes deixamos a desejar. Quantas vezes o marido está esperando, o marido ímpio está esperando um testemunho seu para aceitar Jesus? Quantos filhos esperam de suas mães um comportamento que condiz para estar aqui e não estão? Por que será, irmãos, que muitos têm se perdido pelo caminho? Por que será que muitas sementes não têm frutificado? Porque toda semente lançada na terra é para frutificar. Aquela semente que foi lançada há 4 anos atrás, no Congresso de Mulheres, nós estamos colhendo hoje. E estamos plantando hoje para colher mais daqui para frente. Porque daqui para frente, se nós, todas nós, levarmos essa palavra do Senhor de conserto, de vida no altar, de vida com obediência, para a gente saquear esse inferno, vai ter muitos frutos no outro culto. Vai ter muitos frutos. Não vai ter cadeiras, pastora. Não vai ter cadeiras aqui. Não vai dar as cadeiras aqui dentro, porque vai ficar pequeno. Aqui vai ficar pequeno para o que o Senhor tem para nossas vidas. Como foi cantado aqui. Grandes coisas estão por vir. E muitas irão acontecer ainda neste lugar. Agora só depende de nós. Só depende de nos arrependermos. Precisamos nos arrepender. Precisamos pedir ao Senhor força. Precisamos pedir ao Senhor libertação. Eu noto muitas vezes, a começar de mim, somos mesquinhos. Somos egoístas. Pensamos só em nós. Tenho comida, estou bem. Mas não penso, será que meu irmão almoçou hoje? Será que a irmãzinha, ela teve o pão para dar para o filho dela comer? Precisamos, irmãos, nos humilhar diante do Senhor. É só isso, irmãos. É só isso que para hoje as mulheres vencer. É só isso que o Senhor pede. Ele não pede nada mais. Porque o sacrifício já foi feito naquela cruz. O sacrifício já foi feito, já foi selado, já foi crucificado, o véu já se rasgou. Hoje temos liberdade para adorar o Senhor. Nós temos um computador para a gente estudar. Nós temos o culto para a verdade. Estamos no céu e nem sabemos, porque ainda nosso país é livre. Ainda nosso país, nós temos liberdade para adorar o Senhor. E não fazemos. Naquele tempo, no tempo de Esther, a gente não adorava a Deus assim. O sacerdote tinha que ir uma vez no ano, subir com os manjares, com os incensos, para queimar, para pedir a Deus a misericórdia dele sobre os pecados do povo. E outra coisa que nós devemos nos atentar é quando a gente faz a obra do Senhor. Quando a gente é chamado para fazer a obra do Senhor, não pode ser feito de qualquer jeito. Porque quando o sacerdote ele subia, já tinha toda a estratégia de puxar ele, de ter uma corda, porque era um lugar santo dos santos. Não era qualquer pessoa que entrava, tinha que ter vida no altar, vida santificada, vida no altar mesmo. Porque quando acontecia de esse sacerdote não estar com a vida no altar, irmãs, eles morriam na hora, morriam subitamente. Tanto que eles, por fora, os servos dos sacerdotes, tocavam o sino para ele responder alguma coisa que estava tudo bem. Porque quando eles tocavam o sino, que não acontecia nada, eles sabiam que eles tinham que puxar a corda e não era coisa boa. Era pecado que havia na vida do sacerdote e ele morria na hora. E hoje, depois que esse véu foi rasgado pela morte do Senhor, temos que aproveitar o tempo que nos é dado. Porque a gente não sabe a hora que o Senhor vem para nós. A gente não sabe a hora que o Senhor vai dizer:
Thaís, é sua hora. Maria, é sua hora. Que a gente não sabe o dia que a gente vai partir. E a nossa vida tem que estar preparada na mão do Senhor. A nossa vida tem que ser um vaso realmente nas mãos do oleiro, feita sempre à vontade do Senhor. Precisamos nos colocar na posição de mulher valorosa. Essa mulher sábia que fala em Provérbios. É essa mulher que o Senhor se agrada. É essa mulher que toca o coração de Deus, como tocou a oração de Ana, como tocou o coração de Deus para aquela humilhação que aquela mulher vivia. Foi a obediência dela com Deus. E o segredo da nossa vida com Deus, de sermos mulheres abençoadas, mulheres prósperas, mulheres cheias de Deus, mulheres com nossas famílias restauradas, família com nossa dispensa restaurada, famílias e mulheres cheias do Espírito de Deus, mulheres capacitadas a pregar em qualquer lugar, mulheres levantadas para ir para longe, mulheres levantadas para ir para perto, mulheres convidadas a sair de Jerusalém. Essa sim toca o coração de Deus. Se queremos agradar o coração de Deus, precisamos ser assim. E nessa hora, eu agradeço a minha oportunidade porque a hora não nos permite.